dia, um Feliz Natal para você e para sua família. Eu sei que hoje já é dia 26, mas eu espero que o seu Natal tenha sido fantástico, que você tenha focado no nascimento de Jesus, que é o real motivo do Natal. Estamos muito felizes por poder louvar com vocês. E ainda nesse clima de Natal, vamos começar cantando Joy to the World. Vamos celebrar o nome de Jesus e lembrar que Ele nasceu um dia para que você e eu tivéssemos a liberdade e a salvação. E acima de tudo, a certeza da vida eterna. Vamos cantar juntos? São sua lei, e os povos acharão que é justo e bom, é excelso rei, e obedecerão, Sing joy, we will sing joy. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tomaste a decisão de se tornar um bebezinho para vir a esse mundo. E sabemos que o Senhor fez isso pensando em mim, pensando em cada um que está presente aqui hoje. E, Senhor, que nós possamos honrar essa sua decisão de nos salvar. Que nós possamos viver a nossa vida de uma forma que seja uma vida de louvor e honra ao Teu nome. E que possamos continuar cantando Hosana, Hosana nas alturas, porque só o Senhor merece o nosso louvor. Amém.
Quem de nós tem um motivo aqui para agradecer a Deus no decorrer desse ano de 2020? Eu sei que foi um ano turbulento, eu sei que a gente teve muito problema, eu sei que infelizmente pessoas passaram por dificuldades financeiras, passaram por perdas inclusive de pessoas que amam. Eu sei que nós passamos por muitas dificuldades esse ano, mas eu tenho certeza que se você parar para pensar nas coisas boas que Deus fez por você nesse ano de 2020, você vai encontrar motivo para agradecer. Você vai encontrar motivo para reconhecer que Deus esteve presente. Às vezes a gente foca tanto nos problemas e esquece de perceber, tem um problema, passa um dia ruim, a gente esquece dos outros, talvez, 364 dias do ano que foram bons. Então, nesse momento eu quero convidar você a exercitar a sua gratidão, a pensar aí de onde você está, nos motivos que você tem para agradecer a Deus. E nesse momento de gratidão, é um momento que a gente convida também você a praticar, exercitar a sua generosidade, devolvendo os dízimos e ofertas. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, você pode apontar o celular e vai ter a conta, vai direcionar para a conta da Comunidade Novo Tempo para você fazer sua doação. Então, exercite sua generosidade, contribua para a expansão do Reino de Deus e para essa obra missionária que a Comunidade Novo Tempo está fazendo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer
faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje com um cenário especial, gravando aqui de fora da casa, nesse período de... Logo depois, né, das comemorações de Natal. A gente está transmitindo, então, pela primeira vez aqui o culto, porque a gente está nesse momento de transição, né? Estamos na expectativa aí de passar de uma casa para outra. Então, especificamente nesses 2 sábados, né, hoje e no sábado seguinte, nós vamos ter esse culto de forma virtual, né? Então, assim, eu espero que você que esteja em casa e esteja adorando a Deus, esteja aproveitando esse momento, tenha gostado do louvor, né, tenha aproveitado para se conectar, para meditar e que nós possamos agora juntos, né, mergulhar um pouco na mensagem que Deus trouxe pra gente, né? Eu queria convidar todo mundo que está em casa agora a fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer uma oração juntos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado na Tua presença. Obrigado porque muitos de nós, né, tivemos a oportunidade de no Natal, né, se reunir com amigos e familiares, né, da forma que, de acordo com a segurança, né, com que o momento que nós estamos vivendo permite. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de passar mais um ano e comemorar essa data. E obrigado, Pai, porque estamos aqui mais uma manhã de sábado para te louvar, para te adorar, para te conhecer mais e para falar sobre ti. A gente te pede que esteja conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Gente, o Natal é uma época do ano muito gostosa e eu imagino que muitos aqui esperem, às vezes, o ano todo, né, para experimentar esse momento que se encontram com a família, é um momento que as pessoas se animam, né, se alegram, as pessoas se perdoam, né, às vezes a família tem uma rixa ali, tem um problema, o pessoal se encontra e consegue resolver o problema, né? Então é um momento que a gente come junto. É lógico que com a pandemia as coisas mudaram um pouquinho, né? Enfim, deturpou um pouco a nossa noção de como é que funciona o Natal, mas de qualquer forma é uma época do ano que traz uma energia diferente, né? Que traz uma coisa diferente, um espírito diferente, né? As pessoas até falam aí do espírito natalino. Então realmente traz um clima diferente no ano, essa época do Natal. E não é de agora, né? Não é de agora. Na verdade, o Natal ele foi planejado já por Deus já há muito tempo. E eu queria trazer aqui para a gente o nosso primeiro verso para o nosso estudo de hoje, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Acredito que deva estar sendo projetado alguma coisa aí. Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte... Vou contextualizar, tá? Isso foi logo depois de Adão e Eva serem criados. E aí eles caíram, né, no erro. E depois da falha, Deus os procurou. Né? A iniciativa foi de Deus de procurar. E aí depois de explicar o problema, de esclarecer, depois que eles mesmos enxergaram o problema que estava acontecendo, Deus faz uma promessa. E ele diz o seguinte, Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, se é Deus falando aí para Eva, dizendo que vai, e para Eva e para a serpente, falando que vai ter inimizade entre a serpente, a descendência da serpente e o descendente da mulher. E essa profecia, gente, é a primeira profecia talvez da Bíblia, acho que e com certeza é a primeira profecia messiânica, a primeira profecia que anuncia a vinda de Jesus. Porque ele fala que a inimizade será entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? Né? Quem é o descendente que era tão esperado? Isso é tão forte, gente, porque é tão interessante, porque Eva, a gente quando vai ler o Desejado de Todas as Nações, a gente vê também que, inclusive, desde então, o nascimento de todos os filhos
de Eva e da descendência, as mulheres tinham a esperança de que o filho que ia nascer fosse o descendente prometido, fosse o descendente que ia resolver o problema, porque na sequência da profecia ele fala que o descendente ia pisar na cabeça da serpente, né? Ela ia ferir o calcanhar, mas ele ia ferir a serpente na cabeça, uma ferida de morte, né? Então todos tinham a esperança da solução para o mal, né? Cadê esse descendente que vai vir? Então o povo de Israel inteiro, depois que muito tempo se passou, Abraão foi chamado, começou o povo de Israel, as pessoas tinham essa esperança da vinda do Messias, da vinda do descendente que resolveria o problema do pecado, o problema do mal que tinha se alastrado pelo mundo inteiro, né, como a gente já conhece. E é legal porque depois disso, 332 vezes aproximadamente, no Antigo Testamento é falado profeticamente da vinda do Messias, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. É falado no livro de Daniel, é falado no livro de Isaías, é falado no livro de Miqueias. Todo o ritual do santuário, inclusive, se você pega o Pentateuco, todo o ritual do santuário, a gente sabe, né? Se você não estudou ainda, você vai ter a oportunidade de estudar também com a gente aqui sobre o santuário, sobre o que representava cada coisa. Mas o santuário, tudo no santuário representava o Messias, representava Jesus, representava o Filho de Deus, representava o Salvador. E tudo isso, então, a Bíblia aponta para o nascimento de uma pessoa, de um homem, que também era Deus. E esse homem era Jesus. E é interessante porque, apesar de tantas profecias, apesar de tantas pessoas conhecerem, tantas pessoas saberem da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, aconteceu que os anos foram se passando, né? Os séculos foram passando, os milênios foram passando, os problemas apareciam, as conquistas apareciam, aparecia coisa boa, aparecia coisa ruim, aparecia muita informação no dia a dia das pessoas e acontecia uma coisa que não acontece hoje de jeito nenhum, né? Não acontece hoje de jeito nenhum. As pessoas iam perdendo o foco no que Deus tinha prometido. Será que acontece isso também hoje com a gente? Será que a gente às vezes perde o foco no que Deus prometeu pra gente, no que Deus reservou pra nossa vida? É uma reflexão que a gente tira, já é a primeira lição que a gente pode tirar da nossa mensagem de hoje. Então aconteceu isso com o povo antes de Jesus nascer. Eles sabiam, eles conheciam, eles acreditavam, mas tinha tanta informação, tinha tanto problema, tinha tanta, às vezes até solução, né? Às vezes até as bênçãos, até coisa boa que aparecia, eles davam um jeito às vezes de distrair, colocar a coisa boa no lugar errado, na posição errada na vida deles e de uma certa forma foram perdendo o foco do que era a essência dessa mensagem, do que era a mensagem de esperança em um Salvador, em um Messias que ia nascer. E é tão interessante isso porque quando Jesus nasceu, a gente já conhece a história, né? Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Muita gente não acreditou, não reconheceu, rejeitou, né? É interessante isso, porque não só perderam de vista as profecias, todas as promessas que Deus tinha feito lá no Antigo Testamento, como também muitos deles deturparam as profecias. Começaram, não, eu não perdi de vista, hein? Eu conheço, eu sei, mas eu acho que vai ser assim, assim, assado. Começaram a colocar um pouquinho da opinião, cada um botava um pouquinho da sua opinião e começava a pintar, esculpir lá um Deus que na verdade, uma promessa que na verdade Deus nunca tinha feito. Tanto é que muitos, inclusive dos discípulos, né, quando conheceram Jesus, eles se frustraram com algumas das lições que Jesus trazia, porque eles esperavam que Jesus fosse um rei realmente aqui político, né, um líder político, um líder militar, alguém que fosse dominar as nações vizinhas e estabelecer o reino realmente político de Israel, que fosse crescer um grande império, enfim. Eles imaginavam dessa forma, porque eles não entenderam a essência das promessas que foram feitas ao longo de tantos anos, né, ao longo aí de mais ou menos, aí, sei lá, 4.000 anos, até do momento da promessa lá para Eva até o momento que Jesus nasceu. Então, acontece isso hoje em dia? Com as promessas de Deus? Será que a gente tem muita promessa que a gente escuta de Deus, que a gente às vezes deixa para lá, que a gente esquece, se distrai por conta disso, por conta daquilo? Às vezes, e como eu disse, hein, gente, é uma pegadinha muito grande. Às vezes são coisas boas que nos distraem. Às vezes é coisa ruim, às vezes é doença, às vezes é um problema familiar, às vezes é falta de dinheiro, às vezes é a procura de um emprego. Isso tudo aí pode realmente balançar a fé das pessoas e tirar o foco das promessas e da confiança que a gente deveria ter em Deus. Mas às vezes, acreditem, coisas boas podem fazer também. Às vezes você conseguiu um emprego novo, às vezes você acabou de casar, às vezes você conheceu, enfim, tá viajando, tá bem de vida, tá ganhando bem, tá bem financeiramente, tá bem de saúde, e aí isso aí tira o teu foco do que realmente importa.
Então isso é um perigo que a humanidade sempre correu, é uma armadilha, na verdade, que a humanidade tem caído ao longo dos anos. E durante muitos anos, antes de Jesus nascer, as pessoas se distraíram. Não veio ainda, não nasceu ainda o Messias, então não vai ser hoje que vai nascer. Eu vou viver do meu jeito, eu acredito que o Messias vai ser assim, assim, assado, eu vou viver do meu jeito porque se não veio depois de séculos, milênios, não vai ser hoje que vai nascer. Acontece, gente, que depois que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, ele fez uma nova promessa. A promessa de que ele iria voltar. Que ele iria, mas iria voltar para nos buscar. E essa é a promessa que a gente vive hoje. E já fazem 2000 anos, aproximadamente, né? 2000 anos aproximadamente. E talvez a gente esteja se comportando como os povos antes de Cristo se comportaram, né? Eles conheciam a mensagem, conheciam a verdade, mas se deixavam distrair por tanta coisa que perdiam de foco aquilo que realmente importava. Mas aí é interessante porque eu quero trazer uma lição da vida de Maria, ela mesma, Maria, mãe de Jesus, agraciada, né? A Bíblia diz que Deus achou graça, né, em Maria e ela foi agraciada com a missão de criar, né, e de educar, de trazer no seu ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. E é muito interessante porque lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 2, a gente tem uma descrição de uma coisa interessante que Maria tinha, que Maria recebeu a promessa de querer receber e ela recebeu, ela se apegou nessa promessa e passou a confiar. Lucas capítulo 1, desculpa. Lucas capítulo 1, no verso 34. Um anjo apareceu a Maria, anunciou para ela do nascimento de Jesus. Ela ficou, ao mesmo tempo que lisonjeada, que ficou muito honrada de fazer parte dos planos de Deus, ficou preocupada, porque ela disse, como é que vai nascer um filho de mim se eu não tenho nem marido? Se eu não sou nem casada, nunca tive relações, como é que eu vou ter um filho? E aí o anjo responde, no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, tem um detalhe bem interessante na história de Maria, que é o que eu queria focar agora. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, Maria se apossou dessa promessa, sabe? Maria abraçou essa promessa. Maria disse, está aqui a sua serva, que se cumpre em mim a vontade de Deus. Nos versos seguintes tem um cântico de louvor, de agradecimento, de honras a Deus que Maria faz. Então, Maria se apossou dessa promessa de que o Espírito Santo desceria sobre ela. Ela não ficou duvidando, ela não ficou querendo saber como é que ia ser isso, como é que ia funcionar esse negócio. Não. O Espírito Santo vai vir e você vai ter um filho do Espírito Santo. E ela disse, pode mandar. Pode mandar. Eu estou disposta a fazer o que Deus precisa que seja feito. Então, Maria se entrega a esse Espírito Santo e o Espírito Santo, então, coloca no ventre de Maria uma criança e essa criança se transforma no Salvador do mundo. É muito interessante, até um parênteses aqui que eu gostaria de fazer, que muita gente acha que o Espírito Santo nem existia, né? Antes, não, o Espírito Santo só veio depois que só passou a existir depois de que Jesus foi embora e tal, mas você vê aqui, por exemplo, esse exemplo de que realmente o Espírito Santo sempre existiu. Tanto é que antes de Jesus mandar o Espírito, foi o próprio Espírito Santo que gerou a forma encarnada de Jesus, né? A forma humana de Jesus, porque ele foi lá que colocou dentro da Maria o bebê que tinha que nascer. E, gente, esse mesmo Espírito que estava lá disponível para Maria, ele está disponível para a gente hoje. A gente muitas vezes negligencia. Às vezes a gente não parece lembrar que ele está presente hoje, mas ele está presente. Inclusive, tem um fato interessante, que nessa época de Natal a gente fala muito, né, do espírito natalino, né? Essa questão da fraternidade, do amor ao próximo, da solidariedade, né, da mansidão, do carinho, do perdão. A gente fala muito sobre isso na época do Natal, do espírito natalino. Vamos ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, se esse espírito natalino tem alguma semelhança com o Espírito Santo. Aqui em Gálatas tem dizendo o seguinte, Gálatas no capítulo 5, versos 22 e 23. Os frutos do Espírito, aqui o Espírito está maiúsculo porque é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
alguma semelhança aí com o nosso espírito natalino? Às vezes, sem a gente lembrar, às vezes sem a gente perceber, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E, de uma certa forma, eu gosto até de pensar que pelo menos uma vez por ano, no Natal, se você é um cara bem ranzinza ou uma mulher bem ranzinza e você não gosta de perdoar, não gosta de negócio de solidariedade, de fraternidade, não gosto muito disso, mas pelo menos uma vez no ano, você recebe um ambiente propício para exercitar os frutos do Espírito, que é o Espírito de Natal. Que coincidentemente, né, ou não, é o Espírito de Natal. Então, assim, você pode até não gostar do Natal, mas você não tem como negar que o ambiente, que o momento é bem propício para a gente praticar os frutos do Espírito. E a gente lembrar que esse Espírito Santo ainda está presente entre nós. Que o Espírito Santo, ele está agindo em nossos corações. Até porque a Bíblia também fala, né, que do nosso coração é muito complicado o nosso coração. O nosso coração é cheio de problemas, é cheio de falhas. E sem a impressão do Espírito Santo, sem o amor de Deus agir em nossa vida, dificilmente a gente vai trazer frutos bons. Então, mesmo para quem não acredita, eu sinto muito lhe informar, mas toda vez que você faz uma coisa boa, é Deus agindo através de você. Então, as coisas boas que vêm de nós são fruto de Deus. Por isso que a Bíblia, pouquíssimas vezes, na verdade, praticamente nunca a Bíblia vai elogiar uma pessoa. Dificilmente ela elogia uma pessoa, porque as coisas boas que as pessoas fazem na história bíblica, elas são frutos do Espírito Santo. Elas são frutos do mover do Espírito Santo, da ação de Deus, do amor de Deus na vida delas e na nossa vida. Então, eu gosto de acreditar que o Natal é isso. Que o Natal ele é uma maneira da gente lembrar que o Espírito Santo está presente, está agindo. E por que não lembrar, então, já que a gente está falando do Natal e do Espírito de Natal, que é o Espírito Santo, a gente pode lembrar de uma das missões que o Espírito Santo tem, que está lá em João 16, no verso 13, dizendo assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá a tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Gente, o que é que há de vir daqui para frente? O que vai acontecer nesse finalzinho de ano, nessa última semana do ano? O que vai acontecer no próximo ano? A gente se angustia tanto, a gente tem tanta ansiedade, né? São perguntas que a gente não consegue responder sobre a nossa vida, sobre o país, né? Tanto a gente está vivendo um momento de crise, né? Polarização, né? Poxa, pandemia, é economia, é problema de corrupção. E não é só no Brasil, não é só na nossa cidade, não é só no nosso país, é no mundo inteiro, a gente vê isso no mundo inteiro. E o que vai acontecer? A pandemia, né? Já estão falando de novos vírus. Chegou a vacina, aí já estão falando, já vi notícia ali falando de mutação do vírus, será que vai dar problema, será que não vai? E a gente fica ansioso, se preocupando, querendo saber. E o Espírito de Deus, ele nos anuncia o que vai acontecer. E nós cristãos temos o privilégio de já saber o que vai acontecer. Nós temos o privilégio de saber o que vai resolver esse problema. Muitas vezes a gente se sente como os israelitas antes de Jesus nascer. A gente está envolvido por tanta coisa, por problemas, por afazeres, por tarefas, por coisas boas, por coisas ruins, que tiram o nosso foco do que vai acontecer. Mas a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe a promessa que Deus fez pra gente. A promessa que Jesus fez. E é muito bom saber que nós temos um Deus que não falha e que não deixa de cumprir suas promessas. Então, se você for um que esteja passando por um momento que está pensando que nem os israelitas antes do nascimento de Jesus, e eu vou até me solidarizar com você, porque eu muitas vezes passo por essa oscilação de fé e fico pensando, poxa, não veio ainda. Será que vem próximo ano? Será que vem daqui a 10 anos? Será que vem daqui a 20 anos? Será que vem na minha geração? Será que eu vou ver a promessa da volta de Jesus se cumprir e a solução de todo o pecado, a solução de todo o problema de sofrimento da terra? Será que eu vou ver isso acontecer na minha geração? Porque está demorando tanto, talvez não aconteça agora. E aí a gente vai para um verso muito famoso também, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 8 e 9, diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Gente, a gente esquece que o tempo é uma limitação nossa. O tempo é uma dimensão que limita a nossa vida, mas não limita a vida de Deus, porque Deus é o inventor do tempo. Ele que criou o tempo. Então, o que para a gente pode parecer uma eternidade, o que para a gente pode parecer uma vida inteira, para Deus é um piscar de olhos. Ele não está atrasado na promessa dele, ele não está demorando na promessa dele, ele está trabalhando para que todos se salvem. E, por incrível que pareça, ele convida pessoas falhas como você e como eu para participar nesse trabalho. Ele convida pessoas falhas e pecadores para contribuir nessa obra de salvação, nessa obra de anunciar para as pessoas o que há de bom, o que vai acontecer, de anunciar esperança para um mundo que está precisando demais. As pessoas estão precisando, estão sedentas por saber de algo bom, uma notícia boa. Eu quero saber, me diz uma coisa boa, porque eu ligo o noticiário e só tem notícia ruim. E nós cristãos, nós temos uma coisa boa para contar. Jesus está voltando. Jesus te ama. Jesus me ama. O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo não se ausentou da terra. O Espírito Santo está agindo nos nossos corações. O Natal é uma prova, assim, uma pequena prova disso. O Espírito natalino acontece e a Bíblia já fala que os frutos do Espírito é justamente o que acontece ali, aquele momento de Natal, é parecido com os frutos do Espírito realmente. Então o Espírito Santo age. E não precisa ser só no Natal. Se a gente aceitar, se a gente receber, se a gente tiver um coração parecido com o de Maria, de humildade, de serviço, talvez todos os dias sejam assim. Todos os dias a gente possa experimentar esse fruto do Espírito, de mansidão, de domínio próprio, de amor ao próximo, solidariedade, de esperança. Por que será que as pessoas, antigamente, antes de Jesus nascer, as mulheres tinham esperança quando o seu filho ia nascer e tinham esperança que seria o Salvador? Mas aí, com tanto tempo não nascendo, foram perdendo essa esperança. Por que será que acontecia isso com elas? Acontece isso com a gente hoje? Da mesma forma que Eva, quando teve seu filho, ela tinha esperança que fosse, nós temos que toda vez que amanhecer um dia, a gente tem que ter a esperança que esse vai ser o dia. É hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia da nossa redenção. Hoje é o dia que os problemas vão ser solucionados. Hoje é o dia que Jesus vai acabar com o sofrimento. Hoje é o dia que a gente vai encontrar com o nosso Deus face a face. Hoje é o dia que nós vamos ver Jesus em glória, vindo nas nuvens do céu para nos salvar. Hoje é o dia. E essa esperança, essa confiança de que hoje é o nosso dia, de que hoje é o dia da gente ver Jesus nos salvar, ela vai transformar a sua vida e a minha. Essa esperança vai fazer com que você viva a sua existência de uma forma relevante. Ela vai fazer com que você olhe para os seus problemas e entenda, vão acontecer os problemas, mas eu tenho um Deus muito maior. Essa esperança vai fazer com que você viva as suas vitórias e vai dizer assim, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu conquistei porque Deus me capacitou. E isso aqui é só um pequeno vislumbre daquilo tudo que Deus tem preparado para mim quando Jesus voltar. Então, gente, meu convite hoje é para que vocês, todos nós, possamos abrir nossos corações e possamos entrar na presença de Deus. Que nós possamos nos entregar, nos render a esse Deus maravilhoso que traz para a gente uma promessa de esperança, uma promessa de solução para os nossos problemas. A gente não tem que confiar no homem, a gente não tem que confiar em um governante, a gente não tem que confiar em um líder religioso, a gente tem que confiar na promessa de Deus. A gente deve confiar na promessa de Deus, a gente deve confiar em Jesus, a gente deve confiar no Espírito Santo. Eles vão transformar a nossa vida. Essa fé, essa esperança vai transformar a nossa vida e a gente vai poder colher os frutos do Espírito todos os dias e não só no Natal. Que a gente possa agora louvar, pedindo a Deus que esteja presente, pedindo a Deus para que hoje seja o dia que a gente vai vê-lo face a face, que hoje a gente veja a sua glória e que nós possamos viver em função dessa esperança, desse reencontro. Vamos juntos agora, convido vocês todos aí de casa para fechar os seus olhos e fazer uma oração a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, apesar de todas as dificuldades, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixou aqui sem saber o que vai acontecer. O Senhor não nos deixou sozinhos, Pai. O Senhor enviou o seu Santo Espírito para agir na nossa vida.
Da mesma forma, Pai, que Ele agiu nos personagens bíblicos que a gente conhece, que Ele agiu no coração de Maria, a gente te pede, Pai, que o Santo Espírito haja no nosso coração, que nós sejamos transformados e capacitados, que nós sejamos cheios, Pai, da esperança e da confiança de que o Senhor não vai nos deixar aqui para sofrer para sempre. Que tudo isso, Pai, tudo que a gente está vendo acontecendo no mundo tem uma solução, já está prometida. Que a gente possa viver essa esperança todos os dias da nossa vida. Que a confiança em Ti, Pai, nos faça caminhar com mais otimismo, com mais alegria, que o espírito natalino se perpetue pelo ano inteiro, que o ano de 2021 que está perto de entrar, que ele venha cheio de bênçãos, que traga muitas conquistas e muitas vitórias na nossa vida, em todos os aspectos, mas principalmente, Pai, na nossa vida espiritual. A gente te pede, Senhor, que o Senhor cuide de cada um dos que estão nos assistindo, cuide daqueles que não puderam ou não puderam nos assistir hoje. Cuide de todos, Pai, que a gente ama tanto, cuide da nossa comunidade Novo Tempo, da Igreja Adventista, que o Senhor possa abençoar essa missão maravilhosa que é alcançar pessoas para o Teu reino, Pai. A gente te pede que cuide e proteja os Teus filhos que estão precisando, que estão passando por necessidade ao redor do mundo. A gente te pede que o Teu Espírito Santo, Pai, que converta muitos corações. Te pedimos tudo isso e que tenhamos um restante de sábado maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.